tá? Então, a gente concluiu a parte de locação, tá? Hoje a gente vai começar a parte do condomínio. Então, eu acessei já aqui o módulo de condomínio, cadastro de condomínio, tá? Então, para fazer qualquer coisa dentro do sistema, primeiro tem que fazer o cadastro do meu condomínio. Coloco o código do condomínio, o meu nome, tá? Vou preenchendo os dados. Quando eu salvar, tá? Ele já fica salvo. Eu não vou gravar nenhum condomínio novo. Eu vou só abrir um que nós já tenhamos cadastrado. O próprio condomínio da SAMI, tá? Então, os dados essenciais, tá? O código do banco não precisa preencher, a não ser que seja um código diferente do da tela de emissão, ou seja, diferente da conta própria deste condomínio. Assessor, eu vou cadastrar lá no administrativo, cadastro de assessor, e posso vincular esse condomínio, tá? E esse assessor é para aquelas administradoras que têm muitos condomínios e querem dividir. Do condomínio 1 ao 10, quem vai ficar responsável vai ser fulano. Do 20 ao 30, ciclano. E assim eu posso separar por assessor. Código conta analítica, tá? Esse código ele é obrigatório, senão ele não vai deixar gravar o cadastro do condomínio. Vai ser sempre 1000 mais o código do condomínio. Do condomínio 1, conta analítica 1001. Condomínio 10, conta analítica 1010. É sempre o código do condomínio mais 1000. Quando eu informo o CEP, tá? Dou um F5, ele automaticamente já preenche o endereço, o bairro, a cidade, tá? Se tiver a cidade cadastrada no administrativo. Se não tiver, não vai puxar a cidade. É só ir lá no administrativo, cadastrar a cidade e vincular aqui. Hidrômetro, tá? Se esse condomínio trabalha com medição de água, gás e energia, eu posso vir aqui e colocar o código do hidrômetro, o código do registro da luz. CNPJ, tá? Muito importante. Inscrição municipal não é obrigatório. Esse SEI é um código caso o condomínio ainda não tenha o seu próprio CNPJ, tá? É um código que eles recebem até ficar pronto o CNPJ, pode informar aqui. Código de acessos, tá? INSS, Receita Federal, Receita Municipal, para quem trabalha com folha de pagamento. Limite de crédito, tá? Esse condomínio vai ter algum limite de crédito para lançamento de contas a pagar, tá? Eu posso vir aqui e colocar um X valor, tá? Acordado já entre convenções de assembleia. Qual o tipo desse condomínio? Residencial, comercial ou misto. Se ele tem um saldo de uma conta poupança que não é gerido pela administradora, somente informativo, não vai influenciar em nada dentro do sistema. Contas a pagar, tá? Se eu vou lançar contas a pagar indiferente do valor, sem fazer bloqueios, tá? Ou ele vai ter um limite para lançamento de contas a pagar, onde eu vou delimitar se vai ter o saldo da conta normal, mais o limite que eu informei aqui em cima, total mais limite, total mais limite das subcontas, tá? Então, fica a critério da administradora. Data do habite, quando foi liberada pelos bombeiros esse condomínio para locação, para moradia. Lança taxa banco em conta corrente, seguro conteúdo, multa, juros. Se eu não marcar nenhuma dessas opções, todos esses valores vão parar na minha contabilidade. Mostra contas a pagar no conta corrente, tá? Lancei uma contas a pagar, dei baixa pelo caixa. Se não tiver marcado para mostrar no extrato, também vai para minha contabilidade. Eu sempre opto por passar para os clientes marcarem esta opção, tá? Ficar mais claro, tá? Mais transparente a administração, mas daí é critério de cada um. Emite cobrança, se não tiver marcada essa opção, não vai aparecer esse condomínio para cálculo, tá? Então, condomínio novo, estou cadastrando, não está aparecendo para cálculo. Pode vir no cadastro que não está marcado emite cobrança. A parte das multas, tá? Multa sobre total, tá? Se vai ser inteira ou fracionária.
as datas limites, que até 2003 podia ser cobrado 20% de multa, a partir dessa data é no máximo 2%, juros, eu vou calcular inteiro ou diário, inteiro é 1%, diário sempre 0,033, tá? Imediatamente após o vencimento, na virada do mês, somente após 30 dias, a critério de como cada administradora trabalha. Eu posso preencher ele aqui, pode falar. Ali também na multa, se você colocar ali 1% e até 30 dias, você consegue cobrar 1% nos 30 primeiros dias e a partir dos 30 ele vai cobrar os 2. Isso aí. Ali na opção de cima ali. Essa daqui. Essa aí mesmo. Quer colocar 1 e lá tu bota 30, ele vai cobrar nos 30 primeiros dias 1% e depois dos 30 dias ele cobra 2, em caso de atraso, no caso. Se eu quiser cobrar 2 direto, eu deixo em branco aquela opção de baixo. Exato. Dia para vencimento, tá? É o dia que vai vencer o boleto, 5, 10, 15. Eu tenho a forma antecipada e postecipada de referência do cálculo ou posterior à referência, tá? Lá nos manuais do condomínio tem uma tabelinha onde delimita o que cada um significa, tá? Então, podem dar uma olhadinha lá depois. Gás, água e energia, tá? Se a administradora vai fazer o lançamento, vai fazer a cobrança desses valores, tá? Eu posso vir aqui e dizer se eu vou cobrar por quilo ou por metro cúbico, tá? Informo o valor do meu quilo ou do meu metro cúbico. Se eu vou ter um consumo mínimo, tá? 3 metros cúbicos, né? Se eu utilizar até 3 metros cúbicos, eu não vou ser cobrado. Passou de 3 metros, daí eu vou ser cobrado 5,50 por cada metro cúbico. Se eu deixar em branco, qualquer valor que eu utilizar vai ser cobrado. Isso vale tanto para gás, quanto para água, quanto para energia, tá? Os 3 têm que informar o valor que vai ser cobrado, né? A luz do quilowatt, água, o valor do metro cúbico e todos têm um consumo mínimo. Dúvidas aqui na parte do cadastro? Na parte de taxa de administração, tá? Eu vou sempre colocar o início da minha administração do meu condomínio, mês para base do meu reajuste, tá? Então, tanto no condomínio, tá, quanto na locação, eu posso fazer o meu reajuste da minha taxa de administração. No condomínio, isso não é tão utilizado, tá? Mas temos a opção também. Se o meu reajuste, meu início foi em 11/9/2018, então, se eu estou cadastrando o meu condomínio agora, tá? A base de reajuste dele vai ser em 11/9/2019. Então, vai ser sempre um ano depois. Eu vou colocar a periodicidade 12, que o reajuste vai ser anual. E qual o índice que ele vai se basear para fazer esse reajuste, tá? Para fazer o reajuste do condomínio, é aqui em cálculos da emissão. Não, espera aí que eu perdi aqui. Perdi o... Acho que é no conta corrente de locação. Não, aqui, ó, consultas, reajuste de taxa de administração. Tá? Então, aqui eu vou fazer o reajuste. Vou colocar um mês para teste, condomínio inicial, final. Aqui eu vou fazer a consulta. Depois, sim, lá no financeiro, eu vou efetivar o meu reajuste. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Qual o valor da minha taxa de administração? Eu posso cobrar um valor fixo ou um valor variável, tá? Fixo, eu vou cobrar 2.000. Variável, eu vou dizer sobre quais receitas e quais despesas ele vai incidir, quantos por cento, tá? Se eu quero fazer algum acúmulo de alguma unidade, se alguma subconta vai influenciar. Eu nunca vi essa opção de variável ser utilizada, tá? Geralmente é o valor fixo. Notem que o valor aqui, ele tá inabilitado, tá? Então, geralmente, ele sempre fica inabilitado. Para eu conseguir mexer, eu tenho que clicar no variável e voltar para o fixo, ele me habilita para conseguir informar o meu valor novamente, tá? Mas sempre que eu acessar essa tela, vai estar inabilitada essa opção. Se eu vou cobrar ISS
sobre taxa de administração, eu vou cobrar uma taxa extra sobre taxa de administração, tá? Eu marco essas opções e no momento que eu acessar o meu conta corrente e fazer o meu reajuste da minha taxa de administração, ou seja, lançar ela nos meus extratos, eu posso dizer qual evento eu vai influenciar no ISS e quantos por cento vai ser cobrado. A mesma coisa de uma taxa extra, eu posso informar um evento de uma taxa extra e informar qual o valor que eu vou cobrar, tá? Se tiver marcado essas opções, no meu conta corrente, no meu relatório, tá? Onde eu vou fazer a minha taxa de admissão automática, vai influenciar esses dois eventos aqui. Se eu informar alguma coisa aqui e não tiver marcado essas opções aqui no meu cadastro de condomínio, não vão influenciar em nada. Se eu cobro alguma taxa de material de expediente, tá? Eu posso cobrar um valor fixo ou um valor variável. Essa taxa de material de expediente geralmente é cobrada quando a imobiliária tem que mandar alguma coisa via correio, via Sedex, via motoboy, tá? Para os condomínios. E eles cobram essa taxa para eles não arcarem com esse custo. Então, eles podem repassar esse custo para o condomínio, tá? Informo o valor aqui e posso também vir aqui e fazer o lançamento automático dessa taxa de material de expediente. Se eu vou cobrar juros sobre saldo devedor e saldo credor, eu vou cadastrar um índice. Eu posso utilizar o IGPM, posso utilizar o INPC, mas a maioria das imobiliárias que utilizam isso daqui, que não são muitas, tá? As que eu conheço, acho que tem uma ou duas que utilizam, as demais não utilizam, eles criam um índice próprio para isso, tá? Então, eles cadastram o índice credor, índice devedor, fazem o vínculo e informam a porcentagem que eles querem cobrar, tá? Depois eles fazem o cálculo lá no conta corrente. Se o saldo está devedor, tá? Ele vai calcular um juros sobre aquele saldo para cobrar do condomínio. Se é um saldo credor que ele está positivo, ele faz um cálculo para lançar um valor a mais para aquele condomínio. Se eu tenho desconto para pagamento antecipado, tá? Então tem que nem a locação, né, que tem desconto para pagamento antecipado, o condomínio também tem. Então aqui eu vou dizer quantos por cento, se eu informo quantos por cento, ele pergunta se eu quero sobre o total do boleto, sobre o módulo, sobre o evento condomínio, ou eventos a configurar. Esses eventos a configurar, se eu marcar a opção, ele me abre esse botãozinho de adicionar, onde eu posso clicar aqui e dizer quais os eventos que vão influenciar nesse desconto, tá? Posso colocar qualquer evento que ele vai acrescentar aqui. Quando eu quiser excluir esses eventos, clico na lixeirinha, não aparece mais aqui. Se eu não quiser cobrar uma porcentagem, quiser cobrar um valor fixo, eu informo o valor fixo aqui, tá? Um valor fixo, tá? É sobre o total do boleto. Não posso botar um valor fixo somente do condomínio, tá? Não tem como. Fixa sobre o total do boleto. Número de dias antes do vencimento. Tá? Se o meu condomínio vence dia 10 e eu coloquei que ele tem 10% de desconto e deixo em branco, ele vai ter o desconto até o dia 10. Se eu coloco 2 dias antes do vencimento, até o dia 8 ele vai ter esse desconto. Do dia 8 em diante ele não vai ter mais esse desconto, tá? Então, geralmente, quem dá esse desconto para pagamento antecipado, deixa até o dia do boleto de fato, tá? Dúvidas aqui? Na aba de síndicos zelador, tá? Se o meu condomínio tem um síndico profissional ou o síndico reside no condomínio mesmo, tá? Eu posso vir aqui e colocar os dados dele. No síndico, eu posso dar nenhum desconto. Vanessa? Pode falar. Ah, não, tá. Desculpa, eu não vi que o Elton tinha respondido a dúvida da Eliana ali no chat. Pode seguir. Ah, tá, é que eu tô olhando pra cá, o chat ele tá do lado, eu não tô vendo aqui. Não, tranquilo, o Elton respondeu ela. Ah, perfeito. A isenção, tá? O síndico pode ter nenhuma, ele pode ter isenção total de todos os valores, ou ele pode ter uma isenção parcial, tá? Sendo uma isenção parcial,
eu posso vir aqui e dizer quais os eventos. Vai fechar, eu acho. Tô achando também. Todo mundo sabe o que é uma administradora de condomínio, como que funciona, né? Eu que sim, Michelle, ninguém tá perguntando nada. Pois Sim, é. eu pergunto. Eu não sei. Não, eu sei que sabe, Jonathan. Eu tô perguntando pra quem nunca viu, assim, aquela de condomínio. Mas qualquer coisa, se puder dar uma explicadinha, de repente, meio que resumido, assim. Pelo meu conhecimento, até a Vanessa pode corrigir, o Jonathan, o Elton também, que tem bastante experiência, né? A administração de condomínios, ela é um pouco diferente da parte da locação, né? Normalmente, os condomínios, eles são... tem os condomínios, tem tanto os condomínios horizontais, condomínios verticais, enfim, de prédios, casas, e existe uma administradora que administra cada unidade. Porque se a gente for morar no condomínio, acho que não sei se todo mundo já morou no condomínio, se a gente for comprar uma casa, um apartamento, a gente paga como se fosse um aluguel. E o aluguel quem administra é a imobiliária e o condomínio quem administra é a administradora de condomínio. Então ela lança mensalmente a cobrança de condomínio, fundo de reserva, ela faz leitura de água, luz, energia, lança no boleto. Então todo mês o condômino, por mais que é dele o imóvel, ele tem que pagar aquele valor, né, que é tratado em convenção, uma vez por ano, se eu não me engano, né? E se não pagar aquele condomínio, ele pode até perder aquela unidade, né? Sim. Então, essa que é a administração de condomínios. O condomínio tem o salão de festas, tem quadras esportivas, e isso tudo tem como cadastrar as áreas, tem como cobrar por isso, tem, enfim, é todo. Eu acho mais complicado do que a locação. Tem gente que acha mais simples. Né? Eu já acho a parte do condomínio mais complicado, tem toda a parte de extratos, prestação de contas, bem mais, porque todos os condomínios... Balancetes. Exato, porque assim como tem todas as despesas que tu tá pagando por aquilo, tu tem que ter uma prestação de contas do que tu tá pagando. A locação já é mais simples, né? Então tu tem que... A administradora tem que prestar contas do que ela tá administrando, e todo o valor que ela, por exemplo, de crédito, fundos de reserva que ela vai pegando, né, digamos assim, vai acreditando, ela também tem que prestar contas do saldo devedor, saldo positivo, pagamento de contas. Então eu acho bem mais complexo do que a locação. É que a parte do condomínio, ela é ruim por causa da parte dos extratos, porque não é eu cuidando do que é meu, tu cuidando do que é teu, e não é, né? Porque no total, depois ele vai ter um saldo que é do condomínio todo. Foi arrecadado do salão de festa esse ano X valor. Mas o fulano não pagou o condomínio, o ciclano não pagou o condomínio. Né? Não deve utilizar. Deve ficar aquela questão, os inadimplentes podem ter acesso ao salão de festa, sim ou não? Vai ser definido em convenção, em assembleia. É muito mais cheio de regras. Sim, outros para que não. Então, é teu, mas ao mesmo tempo não é teu. Exato. Tem síndicos, por exemplo, tu não manda no que é teu ali o síndico que é responsável. Tu tem que, qualquer coisa que tu for fazer no imóvel, eu preciso trocar o registro, eu tenho que pedir autorização, agendar, sabe? Tu não tem o livre arbítrio de fazer o que tu quiser na tua unidade. Se tu precisar desligar a luz geral, tu tem que pedir, tu tem que solicitar, então é bem mais chatinha, assim, essa parte, né? Fora aquela regra do silêncio, depois de tal horário, que nem o meu condomínio, que eu morava antigamente, a gente tinha um limite
pleno verão, tá? Que nem eu chegava de serviço 6 e pouco, 7 horas da noite, pegava, enfim. A minha piscina do condomínio era 10 horas da noite e eles inabilitavam a piscina, fechavam, não podia mais entrar. Então, é teu, mas tu não pode usar quando quiser. Então, é bem essa questão. Sendo proprietário, né? Inquilino, piorou ainda, né? É basicamente a mesma coisa, porque não muda muito as regras para inquilino proprietário. Porque na locação tu é inquilino, tu não pode fazer nada igual. Então, não vai mudar muito, né? Alguém ficou com alguma dúvida referente ao que é uma administradora de condomínio? Aline, Karine, Paula? Ô, Michele, a Alice Imóveis, ela é imobiliária administradora de condomínio também, né? Exato. Pois é, e daí assim, ó, tipo, essa questão do condomínio é relevante, modifica alguma coisa para quem é proprietário. Quem é inquilino não muda nada. Na realidade, acho que a Alice, por exemplo, presta conta das questões do condomínio para o proprietário do condomínio. Isso, né? sempre para o proprietário. Não para eu que sou Inquilino. inquilina. Então não modifica assim muita coisa. Eu sei porque eu já morei e eu recebia os boletos lá da Alice e eles lançam tudo dentro de um boleto só, de locação, vai condomínio, vai tudo, sabe? Mais à frente nós vamos chegar nessa implanta, que é a integração. A integração de locação com condomínio, né? Exato. Que é onde Aí o Jonathan vai dar a parte de integração, que ele tá craque já. onde essa você questão ali lança para mim. todas as despesas de condomínio dentro do boleto de locação. Isso aí eu faço no Samiloca também, só muda um pouco. Porque no condomínio que eu morei lá em Floripa, era separado, que a imobiliária usava o Samiloca. Eu recebi o boleto do condomínio e tinha a prestação de contas. Aí pagava separado essa parte. Mas é responsabilidade mesmo do proprietário, tanto que era no nome dele, né? Sim, porque daí, tipo assim, ó, eles fazem isso aí porque muitas dizem que o condomínio, por exemplo, o condomínio, eles começam a cobrar a partir do momento que tu assinou o contrato, né? Não é a vencer que nem um aluguel. Por isso que muitos não conseguem usar o Samiloca. Porque o Samiloca só lança o boleto só um boleto, né? Ele leva pela data do financeiro e não mês referência. O Samiloca. Ô, Vanessa, eu fiquei com uma dúvida. A verdade é uma dúvida da minha vida. No cadastro de condomínio, tá, tu tem o código do condomínio e tem aquele código 1000 e alguma coisa, né? Aquilo vai para onde? Isso. Porque controle de encargos da administradora lá para contabilidade geralmente é utilizado. Tá, mas ele vai para inadimplência, né? Ele conta como... Tu fica aquele código vinculado à inadimplência ou nada a ver? Ele fica vinculado ao condomínio, mas o que vai para a inadimplência é o código do condomínio. Na conta analítica é para controle de encargos da administradora. É que eu nunca entendi o motivo. Não vincula a conta analítica a alguma unidade. Bom, até o final a gente vai ver essa situação da conta analítica de certo... Sim. Sendo aplicada, né? Não, tá ok. Geralmente, mas é difícil utilizar o conta analítica mesmo. Raramente os condomínios que listam esse tipo de relatório. Eu vejo que tem no cadastro, mas eu nunca vi ninguém usando, por isso que eu até comentei. Ele vai para tipo assim, ó, vou resumir um pouquinho, essa conta analítica, ela vai servir que nem a Vanessa falou, ele vai para conta, para controle de encargos, para condomínios, que nem a Vanessa daqui a pouquinho já vai explicar, para condomínios garantidos. Então, quando é condomínio garantido, a gente vai listar, a gente vai tirar um relatório que usa essa conta analítica. Aí, se eu precisar, eu quero ver o relatório tal, aí tu vai lá no conta corrente, tu não vai encontrar nada no extrato de conta corrente com o código 10. Por quê? Porque aquele condomínio, ele é garantido, então todo o movimento dele vai estar dentro do relatório da conta analítica. Aí tu vai lá, 1010, vai estar tudo lá dentro. E aí porque o condomínio é vai garantido. normal só quando baixar o boleto. Isso.
Ah, tá. Então é mais para condomínio. Eu consigo usar ele bem no condomínio que for garantido. Isso. Daqui a pouco acho que a Vanessa já explica ali, acho que um negócio sobre o gente, eu acho que garantido. utiliza isso, né? É, pouca gente. Às vezes acabam marcando a opção, às vezes E não sabe nem o que marcam, significa. sim, daí marcam garantido, aí depois desmarca que foi garantido, ou se não vão lá numa telinha no financeiro que a gente tem um botãozinho garantido, aí entra e diz assim, ó, ô gente, não tá aparecendo nada nos meus extratos, aí tu vai lá ver, tá garantido, aí tu vai lá no extrato de conta analítica, tá tudo lá. Às vezes marcam sem querer, ou às vezes marcam só para ver o que vai acontecer. Entendi. É que o garantido do condomínio é basicamente a mesma questão da locação, né? Só que da locação, por mais que ele esteja garantido, ele repassa ao proprietário, tá? Mas no extrato ele não lança nada. No condomínio é a mesma coisa, ele não vai lançar no extrato do condomínio 10, que nem a Paty falou, ele vai lançar lá no extrato do condomínio 1010. Quando esse boleto estiver de fato quitado dentro do SAMI, aí sim vai aparecer esses valores lá no meu condomínio 10, mas somente quando ele estiver pago. Entendi. Se alguém não tiver mais nada para perguntar, acho que. Então, voltando aqui na parte da isenção do síndico, tá? Se eu quiser dar uma isenção parcial para esse síndico, eu posso dizer qual o evento e quantos por cento ele vai receber de isenção, tá? Se eu quero dar isenção total sobre esse evento, eu coloco 100%, tá? Então, sobre honorários, ele vai ter 10%, sobre o condomínio, ele vai ter somente 50%, tá? Então, ele vai ter porcentagens de desconto sobre estes eventos, tá? Total, parcial ou nenhum, tá? É critério da administradora. Se tiver dados de síndico, representante e conselheiro fiscal, pode colocar aqui, tá? Somente informativo, não vai influenciar em nada, tá? Somente o síndico tem isenção dentro do sistema, tá? Os demais não têm nenhum tipo de isenção. Então, aqui nessa parte, se o condomínio tem alguma seguradora, eu posso informar aqui, que nem a parte falou da parte do garantido, tá? Então, se o condomínio for garantido, eu vou garantir ele. Qual o início de garantia que ele vai ter? Quantos meses ele vai estar garantido, tá? Se acredita somente o valor líquido, tá? Então, eu vou preencher aqui então aquela questão que ela falou, tá, Márcia? Marco garantido, tá? Todos os valores que eu calcular vai para minha conta analítica até o boleto ser quitado, tá? Para depois lançar no extrato normal do condomínio. A data da assembleia, tá? Eu vou informar qual vai ser a minha próxima assembleia, tá? Então, eu posso vir aqui, eu tô lá em janeiro, qual mês vai ser a minha próxima assembleia? Ah, vai ser lá em dezembro. Qual a data de início? Não deixa nem desmarcar a opção, tá? Qual o mês, tá? Da minha próxima assembleia. Então, eu tive uma agora em janeiro, qual vai ser a minha próxima? Eu posso vir aqui e deixar já marcada que a minha próxima vai ser lá em outubro. Qual vai ser a data de início, tá? Qual vai ser a hora da primeira chamada, da segunda. Posso marcar também uma assembleia extraordinária, tá? Qual vai ser a data. Então, aqui é para mim informar a próxima assembleia a ser realizada por esse condomínio, tá? Não preciso preencher aqui se eu não quiser, tá? Tem o campo, mas não é um campo obrigatório de se preencher. É interessante. E isso não é nada automático, né? Se vocês colocarem aí, não, nada do online, convocação, nada, é só de informativo, né? É só informativo. Chegou lá no dia, quando tu vai ter que ir lá no cadastro de assembleia e gerar essa assembleia, porque ele não vai gerar automático nessa data e não vai enviar nada automático para os condôminos. Sim, e eu tenho uma dúvida ali na questão do condomínio garantido, tá? O que ele garante? Eu sei que é o condomínio, mas, por exemplo, assim, se a unidade não pagou, é acreditado o valor, é isso que eu não consigo entender na questão da garantia do condomínio.
Olha, eu nunca vi ser utilizado de fato, Michele. Eu já. Eu sei que tem, Eu sei tá? Ele que vai tem, repassar o valor, mas eu creio que a parte de multa, juros, ficaria para a administradora e não repassaria para o condomínio nesse caso. E está garantido, se foi pago em atraso, vai ser repassado multa e juros, tá? Então vai acreditar somente o valor líquido do condomínio. Eu posso vir aqui e marcar somente o líquido. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Daí Ele multa, serve juros, ele seria serve para a administradora. para garantir se for fazer algum evento, ele cobre aquela unidade que está inadimplente para poder fazer uma obra, uma coisa ali, e aí depois é cobrado e entra direto para a administradora, né? Ah, não tem nada a ver com aquelas garantidoras? Como? Não tem nada a ver com aquelas garantidoras. É porque um tempo atrás eu fiz uma demonstração, era um sistema de condomínio, mas ela não era uma administradora. Ela garantia o sistema dos condomínios, ela era uma garantidora. Não. não Não tem sei nada a ver não. com garantir o pagamento do boleto? Garantidora não era uma seguradora, enfim. É como se fosse uma seguradora, mas é um negócio diferente. Até o Gustavo disse que vai ter alguma coisa dentro do sistema, mas eu não entendi a lógica, a ideia do negócio. Sabe? Eu entendo que ele garante todos os repasses que teria que ser feito daquele condomínio, tá? Principalmente a parte das contas a pagar. E daí sim, quando o boleto é quitado, daí sim é feito os repasses lá para a conta normal e multa, juros vai para a administradora. Eu entendi isso quando eu li o manual lá para dar os treinamentos para os clientes. Agora, de fato, na prática, eu não sei como é que ele vai se comportar nessa questão. Tipo assim, precisa do dinheiro, mas nenhuma unidade pagou ainda até o vencimento. Aí, da onde que sai o dinheiro? Sai do bolso da administradora, né? Assim seria Exatamente. a interpretação. Quem está pagando seria a administradora. Daí, quando a unidade pagar, fica com a administradora, porque a administradora já tirou do seu bolso para fazer esse pagamento, né? Eu entendo isso. Dá para entender que ele acredita somente o líquido, ele só lança somente sem juros e multa. Daí juros e multa fica para a administradora. Para a administradora. Seria o lucro da administradora nessa questão de garantir. Entendi. Beleza, obrigada. Dados bancários do condomínio, tá? É só para quando eu for fazer a impressão de algum recibo lá no financeiro, tá? Não vai influenciar em nada de geração de boletos, tá? Lá no financeiro, então, a gente tem a parte de emissão de recibos, tanto de condomínio quanto de locação. Então, lá pode sair esses dados bancários informados aqui, tá? Mas somente isso mesmo, não influencia em nada para conseguir pagar no banco, homologação, nem banco digital e nem banco convencional. Aqui a parte dos compromissos contratuais, como todo mundo sabe, a gente tinha os betas que eram na web, tinha os que não eram betas, que quando clicava, abria normal aqui dentro do SAMI. Com essa virada de chave, todos os compromissos contratuais agora são na web, tá? Eu clicando em compromissos contratuais, ele automaticamente vai me direcionar lá para o meu administrativo, na parte do condomínio online, tá? Na parte dos compromissos contratuais. Esses compromissos contratuais, eles são muito básicos, tá? Só para mim marcar, quando é que eu tenho a próxima limpeza de caixa d'água, quando é que eu tenho a próxima manutenção do elevador, próxima jardinagem, limpeza da piscina. Então, todos os compromissos que eu tenho dentro daquele condomínio, tudo eu preciso fazer naquele condomínio. Então, eu vou vir aqui em novo compromisso, vou colocar qual a data de vencimento, até que dia eu tenho que fazer a limpeza da caixa d'água, o meu condomínio, eu tenho que vincular um credor. Se eu não vincular um credor, eu não consigo salvar, não consigo dar seguimento no meu compromisso, tá? Se eu quero colocar um título, tá? A minha descrição do que eu preciso fazer, e eu posso colocar algum anexo ou algum arquivo, tá? E vou finalizar. Ele vai ficar disponível aqui embaixo para minha consulta, ou eu consigo vir aqui no condomínio, relatórios, compromissos contratuais a vencer ou vencidos, tá? Então, eu tenho um relatório por dentro do módulo de condomínio. Ele vai te jogar para a web? Sim, ele também vai te jogar para a web. Uhum. Tá, daí essa parte do relatório que eu não entendi muito bem, mas vamos ver como é que vai abrir para ti. Porque hoje de manhã
quase que eu passei para a mulher que era por dentro ali do condomínio, porque é igual eu já quis passar tudo para dizer que é na web, para ela não precisar parece ainda. só uma consulta mesmo aí. É que, na verdade, eu vou cadastrar o meu compromisso, aí eu posso consultar. Ele só não tirar da tela aqui dentro do SAM, porque ele automaticamente vai te direcionar para a mesma tela do cadastro de Sim. compromissos contratuais. A Realize Tá, daí depois quando tu... utiliza a geração do relatório de conta corrente geral e eles marcam a opção gerar o extrato com os compromissos contratuais. Daí lá embaixo sai do extrato qual é os que tem a vencer também. Sim. É uma opção também que dá para tirar, né? Um extrato mensal e aparece qual os que tem a vencer. Sim. Mas qual era a tua dúvida, Paty? Tá, daí ali no cloud ali. Aí quando a gente, por exemplo, quiser consultar, aí a gente bota, não sei ali como é que tu poderia fazer, não Vai sei vir se aqui, tem um tu exemplo. pode filtrar por todos os condomínios, tá? Tá. Ou filtrar algum condomínio específico, por credor individual ou todos. Tu pode vir aqui, buscar por todos os períodos ou colocar algum período específico, por cadastro ou por vencimento. Nos últimos 30, 60, 90 dias. E venho aqui em busca, tá? Tá. Daí aqui embaixo ele me traz todos os compromissos contratuais que eu tenho cadastrado, né, de todos os condomínios. Aqui buscou somente o do condomínio 1, onde eu posso vir aqui e visualizar esse compromisso, tá? Então, eu tenho trocar extintores, tá? Eu tinha até o dia 14/5 para fazer isso. Eu posso vir aqui em editar esse compromisso, tá? Eu fiz essa limpeza, tá? Essa troca, eu posso vir aqui, alterar para uma nova data que eu quero fazer. Então, eu ajustei essa troca de extintor, a próxima troca é lá em 14/5/2022. Posso alterar aqui e só salvar, tá? Eu posso anexar o comprovante que já foi feito, ou eu posso criar um novo compromisso contratual, e eu posso fazer a exclusão desse compromisso também. Certo. E aí ali em cima tem a opçãozinha que a gente pode imprimir, né? Então, maisinho ali. Sim, eu posso imprimir, listar um relatório em Excel ou imprimir em PDF. Se eu clicar nesse maisinho, eu posso filtrar por assessores também, que é mais um filtro que tem aqui. Mas ele é bem básico, assim, não tem muito. Eles fizeram basicamente que nem o do SAMI. Dentro do SAMI ele era basicamente assim, ele só não tinha a parte de anexar documentos. Nesse agora tem como anexar documento. Tá? Se eu quiser filtrar especificamente o condomínio, tá? O único, posso vir aqui selecionar o condomínio e buscar. E também esses compromissos vão para o cliente online, né? Sim, lá no cliente online eles ficam disponíveis também. Uhum. O morador tem acesso ao que precisa ser feito, se já foi feito, até a parte dos documentos que são anexados, eles podem visualizar esses documentos. Também consultar o que tem a vencer também, né? Também. A mesma coisa que o... Eu acho que é a mesma coisa que aqui, né? A mesma coisa que a administradora tem acesso ao sistema, o morador ele tem também, claro, um pouco mais enxuto, um pouco menos de liberdade, que nem a administradora tem. Claro, e a administradora que decide se o usuário vai ter acesso a esses relatórios ou não, tá? Se a administradora não quiser liberar os compromissos, eles podem marcar que não, daí ninguém tem acesso, mas se eles liberarem, todo mundo vai ter acesso, tá? Do condomínio a essas informações. Eu tenho a parte das observações gerais, tá? Que é uma observação para ficar interna do condomínio, não vai para lugar nenhum, tá? Posso botar observação aqui, posso vir aqui em adicionar e colocar uma observação aqui embaixo, tá? Não vai sair em nenhum lugar, a princípio que tenha meu conhecimento, essas observações. Entrando nas observações, notem que aqui embaixo eu não tenho nenhum botãozinho, tá? Então, para mim ter algum botão que eu quiser salvar, eu tenho que voltar para daí sim gravar as informações aqui, tá? A mesma coisa na parte das configurações e mensagens, tá? Essas mensagens aqui, a tela é idêntica à minha tela de emissão do módulo financeiro.
Qualquer informação que eu preencher aqui no cadastro do condomínio, ela vai subscrever o que eu coloquei lá no meu financeiro, na minha tela de emissão de boletos, tá? Então, lá no financeiro, são mensagens padrões para todos os boletos que são impressos dentro do sistema. Se eu quero que esse condomínio tenha uma mensagem para pagamento em atraso diferente dos demais condomínios, aí sim eu venho aqui e preencho a informação aqui, tá? Se não for para ser diferente, eu não vou preencher nada essa informação. Se eu quero gerar dados para o cliente online, tá? Se eu não marcar essa opção, tá? Nenhuma unidade desse condomínio consegue acessar o cliente online. Muitas Então, vezes dá atendimento. Isso que dá muito atendimento. A pessoa cadastra o condomínio, não marca essa opção, entra, meus condôminos não estão conseguindo acessar o cliente online. Primeira coisa é olhar aqui no cadastro do condomínio se está marcada essa opção, para depois olhar as demais configurações, tá? Gera inadimplência, tá? Tem condomínios que querem mostrar inadimplência no cliente online, marca essa opção. Não quer mostrar, não marca. Geração de nota fiscal, se eu quero enviar, tá, as informações de nota com um nome diferente do meu cadastro do meu condomínio, eu venho aqui e coloco um nome que eu quero disponibilizar no cabeçalho das notas fiscais, senão ele vai puxar sempre o nome do condomínio que está informado aqui. Essa parte de SMS eu não sei se está funcionando. Tá? Antigamente poderia configurar e fazer o envio dos boletos por SMS, mas aí tem que ter um convênio e tem que ter aquele modemzinho instalado, fazer todo um processo, né, para um pacote. Não sei se está funcionando essa opção ainda. Tá funcionando. Na verdade, tem uma parceria com uma empresa que tem essa de enviar automático, que é configurada no sistema. É R$50 a mais na mensalidade e a pessoa tem que entrar no site dessa empresa e contratar o pacote de quantidade de SMS. Marca para nós ali, Vanessa, ver se abre alguma outra Mas coisa. é bem raro, Não. assim. Hoje em dia, muito Mas pouco onde usa. configura, daí? É o Renato que faz essa configuração. O Renato que faz a configuração. Ele pede o número de telefone, enfim, ele faz uma configuração interna. Aham. Aí habilita envio de SMS em algum lugar aí que eu não me lembro onde. E aí tem as opções de enviar boleto e carta de cobrança, eu acho, se eu não me engano. Mas Sim. é muito pouco usado. Que agora com o envio de e-mail automatizado, Aplicativo. É uns 2, 3 Agora eles clientes estão que usam querendo fazer isso. o convênio junto com o WhatsApp, né? Quê? Agora eles estão vendo para fazer o convênio junto com o WhatsApp para fazer o disparo dos boletos. Exato, está sendo. Até foi feita uma reunião. Várias reuniões, diga-se de passagem, né? Que futuramente, não tão distante, vai ter a opção de enviar boletos pelo WhatsApp e vai ter um custo ali por mensagem, uma coisa assim. Legal. Só Eles estão não, trabalhando. só a gente não tem a data ainda, né? Aí puder nem estar falando isso, porque senão eles já querem para ontem. Sim. Se o cliente perguntar, diz que a gente está vendo para fazer parceria, mas nada definido. Exato. Só vamos dizer que ok quando tiver finalizado, porque o processo vai demorar, né? Porque a plataforma precisa de muitos ajustes, né? O SAMI tem que se adequar à plataforma, a plataforma nossa, e isso está sendo bem complicado por questão que nem o SAMI, hoje em dia, o cliente gosta de mandar o boleto, registra o boleto, altera boleto, registra boleto, altera boleto, registra boleto, e é um ciclo vicioso sem fim. Né? Então, isso na plataforma é que está dando um probleminha ali, mas está sendo visto para ser resolvido já. Quer perguntar alguma coisa? Primeira mão. Primeira mão. Eu não. Ah, tá. Eu achei que tinha falado alguma coisa. Eu tá tudo Tá? aqui. Então, concluído tudo aqui, salvei meu cadastro de condomínio, tá? Só queria falar uma Concluiu meu coisinha. Um detalhe bem importante ali no cadastro do condomínio. Qual aba? Primeira aba, banca DM. Ah, Ah, tá. boa.
Eu até comentei ali mais no começo, mas pode comentar de novo. O que dá muito suporte também. Hoje, por exemplo, aconteceu. Esse banco ADM que tem ali no cadastro do condomínio, se a gente tiver um banco informado ali, o sistema vai fazer a mesma coisa que a Vanessa falou sobre as mensagens. O sistema vai desconsiderar o banco que está lá no financeiro e vai pegar o banco que está ali. Então, hoje, por exemplo, eu passei por uma situação, o boleto não estava registrando no ZUP, fiz de tudo, olhei, e não tinha jeito. Quando fui ver no cadastro do condomínio, tinha um banco ali, nada a ver informado. Então, só cuidar desse detalhe. Então, se verificar, não estou conseguindo registrar, ou não está gerando o arquivo de remessa para banco, vem no cadastro do condomínio e dá uma olhada para ver se não tem um banco ADM informado ali. Só isso. A mesma coisa se for condomínio conta própria, tá, gente? Se for condomínio por conta própria e tiver banco aqui, ele também desconsidera a conta própria e puxa o do banco ADM. Até tem gente que já coloca, né, também o banco da ADM ali. Tá O que... Mas não precisa. Não é considerável, né? É só... Eu não aconselho também. Não. Esse, na verdade, eu não me lembro se tu explicou ali, mas esse, na verdade, por exemplo, se a administradora tem conta pool e ela tem 2 contas e ela quer dividir a emissão, né? Eu acho, é para isso, né? Basicamente isso. Isso, Tá, se é só uma... mais, né? Enfim. Isso, aí ela divide, ela tem 100 condomínios, ela quer 50 no Itaú e 50 no Bradesco, aí ela 50 ela bota que é do banco admin lá, Bradesco, e os demais ela não coloca. Se é só uma conta, deixa 0, porque daí com certeza não dá transtorno depois. Sim. Porque se ela trocar de banco, ela tem que ir condomínio por condomínio e alterar. Sendo assim, ela só vai lá alterar na emissão. Exato. Esse detalhe que a Vanessa falou, daqui a pouquinho ela vai chegar ali no cadastro de contas próprias, é bem importante, porque assim, ó, a gente tem um cadastro ali feito de conta própria. Não tem por que eu ir lá no financeiro e mudar. Se vocês ir lá no financeiro e mudar, vocês não vão conseguir emitir o boleto, porque o condomínio já está vinculado ali ao cadastro de conta própria. Então, de repente, não está conseguindo ver com o cliente. Daí pergunta para o cliente, mas é conta própria ou é conta do administrador? Daí eles vão te falar, é conta própria. Vem no cadastro do condomínio, olha a mensagem, informa o código, vamos ver a mensagem que vai aparecer. Às vezes vai ter isso, vai ter conta própria, mas tem banco ADM. Qual dos dois que é? Aí tem que perguntar isso também para o cliente. E às vezes não é nenhum dos dois, é pelo administrador. E vocês... A Vanessa vai chegar ali na parte de conta própria, né? Depois eu falo. Tá? Caso o condomínio tenha blocos, tá? Eu posso vir aqui no cadastro de blocos, informar o meu condomínio, o número do bloco, tá? O bloco eu nunca posso colocar letras, é sempre número, tá? Ele não me habilita a colocar letras, tá? Somente números. E é que sim, no nome do condomínio, eu posso botar que o bloco 1 pertence à torre A. O bloco 2, a torre B, e assim sucessivamente, tá? Para mim fazer o meu cadastro do meu bloco, eu preciso ter o nome, o CEP, o endereço e o bairro, tá? São campos obrigatórios. Se eu não tiver bairro, CEP, endereço, aí ele não me deixa gravar o meu cadastro de blocos, tá? O hidrômetro e contador de luz, tem condomínios que é único do condomínio e tem condomínios que tem o seu contador por blocos. Então, eu posso vir aqui e cadastrar o hidrômetro e o número do contador de luz também individual por blocos, tá? Síndicos, tá? Tem condomínios que tem apenas um síndico para o condomínio todo, indiferente se tem vários blocos ou não, e tem condomínios que tem o síndico geral e cada bloco tem o seu síndico específico. Então, eu posso vir aqui e fazer o cadastro desse síndico, tá? Esse cadastro síndico, ele não é obrigatório, tá? Somente se a torre possui um síndico ou não. Mas aqui em cima, nome, bairro, CEP, endereço é obrigatório, tá? Preenche os dados e ele vai me deixar gravar. O cadastro de blocos é só isso, não tem muito mistério para cadastrar um bloco. Eu realmente acho que o cadastro de blocos é somente para relatórios, porque se tu for escolher para emissão, não tem como tu escolher somente os blocos. Tem.
Não tem, que eu lembro. Tem. Se tu for fazer um lançamento lá por rateio ou individualizado, Não, tu tem. sim, mas tipo, for lá no financeiro e tu quer emitir somente os do bloco 1, tu não tem como. Ah, isso não. Poderia, Tá? Então, poderia ter. eu sempre recomendo aos meus clientes botar no nome da unidade. Tá? Até seria interessante essa opção, mas Tá. E assim tem como só nos na parte do atraso, para listar o atraso por É. blocos. Isso sim. E na parte do rateio, eu acho muito importante, quando tem blocos cadastrados, que tu desmarca o bloco, todas as unidades daquele bloco, Isso e automaticamente desmarca. Exato. Na emissão seria interessante também, dar impressão pelo menos, né? Porque no cálculo e no registro, ali no registro, Mas eu acho muito mais Mas é que é difícil tu fazer uma impressão, eu quero imprimir somente os do bloco A. É difícil isso. isso é verdade. É mais para ti até eu hoje- não quero lançar para o bloco A, é só Mas- para o bloco B. Eu realmente É. eu nunca vi gente assim, eu acho que eu já vi uma ou duas administradoras, mas a maioria colocam tudo no mesmo Mesmo bloco? Eu já no vi, mesmo bloco e separam pelo nome da unidade. eu já vi. Mas eu acho que na emissão não influenciaria muito. Só nos Se fosse uma lançamentos. coisa, eles já teriam pedido. Sim. Nos lançamentos é mais utilizado, eu já vi usar bastante. Nos lançamentos e ali na listagem de atraso. E depois em alguns relatórios, mas na emissão eu não vejo essa opção ser utilizada. Tá? Cadastro de blocos, então, é somente aquilo ali, tá? Cadastro o bloco e salva. Cadastro de contas próprias, tá? Se o condomínio tem uma conta própria, tá? Que ele quer que gere o boleto e o valor caia direto na conta própria do condomínio, tá? Eu vou ter que ir lá no meu administrativo, cadastro de contas próprias, cadastro de contas bancárias, cadastro aquela conta, tá? Depois que eu cadastrei a conta no meu administrativo, eu vou vir aqui, vou informar o meu condomínio, vou marcar conta bancária própria e vou buscar o código do banco que eu tenho cadastrado, tá? Se ele faz débito em conta, eu posso vir aqui e vincular a conta de débito em conta, tá? Mas se ele só vai ter a conta para geração de boletos, tá? Marco somente emissão de DOCs, venho aqui e gravo, tá? Automaticamente ele vai gravar aqui todos os condomínios que eu tenho conta própria já cadastradas, tá? Então, não sei o que tu queria falar aquela hora, Michele, sobre as contas próprias. Na verdade, eu só queria ver se todo mundo sabia o que é uma conta pool e o que é a diferença de uma e de outra, né? Da conta pool e conta própria. Mas é que nem tu falou ali, conta própria, é a própria conta do condomínio. O condomínio tem uma conta e é tudo, os boletos, extrato, tudo eles têm o controle da própria conta e a conta pool entra na conta da administradora, né? Aí eles não têm acesso ao extrato, né? Da conta da administradora. É tudo que a administradora presta contas, né? Exatamente. E a maioria, acho que prefere conta própria, já que tem CNPJ. A maioria, sim. Poucas, entre aspas, usam a conta da administradora, porque eles querem ter o próprio controle, né, do que entrou, o que saiu, o que foi cobrado, o que não foi. Para mim tirar o vínculo da conta própria, tá? A mesma coisa. Informo o condomínio, desmarco que ele é conta própria e gravo, tá? Então, para fazer o vínculo da conta própria, o condomínio é somente isso, tá? Acesso administrativo, cadastro a conta, venho aqui e faço o vínculo. Depois, quando eu gerar os boletos, lá no financeiro, ele vai puxar os dados da conta bancária, desconsiderando da conta pool da administradora, tá? O que está lá no financeiro, na tela de emissão. Lembrando que lá no financeiro, na tela de emissão, eu não posso nunca informar nenhum banco que seja conta própria. Não posso pegar o banco do meu condomínio 1 e lá no financeiro e informar ele para geração de boletos. Vai dar mensagem, vai dar problema, tá? Então, é sempre a conta pool da administradora lá no financeiro para gerar boletos. Eu tenho meu cadastro de subcontas, tá? Então, as subcontas são, como é que eu vou dizer?
Quando eu faço os lançamentos, tá, do meu boleto, eu tenho que informar em qual subconta eu quero que caia aquele valor. Se eu não informar nenhuma subconta, ele vai cair tudo na conta normal do meu condomínio, tá? Ah, mas eu quero que fundo de reserva caia na subconta fundo de reservas. Ah, fundo de obras, eu quero criar uma subconta só para fundo de obras. Isso é mais para controle interno, tá, da própria administradora, tá, e do próprio condomínio, para saber tudo que entrou de fundo de reserva, de fundo de obras, fundo de pinturas, porque depois a gente tem lá no conta corrente um relatório de subcontas. Então fica mais fácil de eu visualizar, tá? Porque, eu lancei tudo na conta normal do meu condomínio. Ah, mas o síndico quer saber o que entrou de fundo de reserva. Eu vou ter que listar o meu extrato, ir marcando um a um tudo que entrou de fundo de reserva na minha conta normal e fazer um relatório separado, sendo que o sistema tem esses relatórios prontos. Tá? Então, eu quero criar uma subconta. Já tenho fundo de reservas, eu quero criar fundo de obras, tá? Sempre vai estar dizendo aqui, ó, Enter para novo código, tá? Vou dar Enter, vou digitar fundo de obras, vou vir aqui e vou gravar, tá? Então, aqui eu faço o cadastro de todas as subcontas que eu quero utilizar para fazer os lançamentos nos meus boletos, tá? Essa parte aqui é somente isso mesmo, tá? Enter o nome da subconta e gravo. Sempre falo que é muito importante, porque fica mais fácil depois de entender os relatórios do condomínio, né? Exatamente. E não tem como excluir, né? Depois que tu não tem como excluir. tu não exclui. Eu sempre bato muito na tecla com isso aí, que fica melhor, porque senão vai lançar tudo numa conta normal, os lançamentos, e vai acabar eles ficar procurando todos os lançamentos. É que nem eu digo, eu lancei tudo numa conta normal, que nem, o síndico entrou, eu quero ver tudo que entrou de fundo de reservas. Vai tirar alguém para ficar lá imprimindo relatório e marcando na folha fundo de reserva. Depois tu vai fazer a somatória na mão de todo o valor? Não, separa por subconta, exatamente. Tu vai lá no teu relatório e imprime o relatório, tudo que entrou naquela subconta. Tanto que, tanto no extrato de conta corrente, tu consegue visualizar aí tudo que entrou no geral e separado por subcontas. E tem o meu relatório somente da subconta, que eu posso filtrar por período, né? Tudo que entrou no período de 1º de janeiro a 30 de dezembro, da subconta 01, eu consigo fazer um relatório geral de tudo que entrou. Tá? Informativo. O meu computador entrou em modo stand-by. Pareceu que está em economia já. Tranquilo, tô gravando aqui. Tá. Então, o informativo, tá? Vou informar o condomínio. Eu quero botar alguma carta na parte de trás do meu boleto, tá? Se eu imprimo o meu boleto frente e verso, e eu quero botar uma mensagem para ser impressa no meu boleto, eu posso vir aqui e colocar, tá? Gravar. Quando eu fizer lá no meu financeiro a impressão do meu doc, se eu marcar a opção frente e verso, no verso vai sair a mensagem que eu coloquei aqui, tá? Somente isso mesmo. Poucas pessoas utilizam esse informativo porque muitas não imprimem o boleto frente e verso, mandam por e-mail. Então, essa opção, antigamente, quando o boleto era impresso e enviado para o cliente, era mais utilizado. Hoje em dia, eu não venho ser utilizada essa opção. Tá? Cadastrei tudo isso, cheguei no meu cadastro de pessoa, tá? Cadastro de pessoa é que nem a parte da locação, tá, gente? Enter para novo código, marco se é físico, jurídico, coloco o nome, CPF, todos os dados da pessoa, tá? E-mail, posso cadastrar dois e-mails? Posso, separando eles com ponto e vírgula, sem nenhum espaço entre eles, tá? Posso cadastrar 3 e-mails? Dependendo da quantidade de caracteres, tu vai conseguir. Se os e-mails forem muito extensos, tu não vai conseguir, tá? Aqui tem um limite de caracteres, até dá para ver pelo tamanho que tem aqui, tá? Então, tem um limite X de caracteres que o SAMI aceita. Observações gerais, tá? Quero botar uma foto da assinatura do meu usuário e uma foto dele, eu posso vir aqui e colocar, anexar alguns documentos. A parte de endereço, tá? Eu sempre digo que os endereços primordiais, tá? Cobrança e correspondência. Residencial e comercial fica a critério de cada um preencher ou não. Mas cobrança e correspondência
tá? É essencial para a parte de geração de boletos e cartas de cobrança que vai ser enviado, tá? Cadastrei a minha pessoa, depois que eu cadastrei a minha pessoa, cadastrei meu condomínio, vou vir aqui no meu cadastro de unidades e vou cadastrar a minha unidade fazendo o vínculo do condomínio com a pessoa. Primeiramente, eu vou informar o código do meu condomínio. Para cadastrar uma pessoa, tá, nova, eu vou colocar o nome aqui. Unidade nova. Isso, uma unidade nova, colocar o nome da minha unidade, tá? Cuidando sempre na ordem que eu cadastro, tá? A ordem que eu cadastro é a ordem que vai sair nos relatórios. Depois que eu cadastrei, eu não tenho como alterar a ordem, a não ser excluindo uma a uma das unidades e fazendo o recadastramento delas, tá? Por exemplo, eu estou cadastrando a 1000, 1001, 1002, 1003, pulei a 1004, cadastrei 1005, 1006, 1007, 1008, lá na 1050 e vi que faltou a 1004. Eu vou ter que cadastrar 1004 lá embaixo, ou eu vou ter que excluir todas as unidades até chegar na 1004 para seguir na ordem novamente, tá? Então, eu sempre digo para os Já usuários. vi ticket sobre isso. E não tem o que fazer, a programação Não tem como ajustar via banco de dados isso. Tem como excluir do número X ao número X para cadastrar aquele que faltou, mas não incluir no meio, né? É porque grava por código, por ordem de ID, tá? Então, não tem como alterar. Ou a pessoa cuida a ordem que está cadastrando, ou exclui de baixo para cima até chegar na que errou e volta a fazer o cadastramento de novo, ou vai cadastrar fora de ordem mesmo, tá? Então, isso é muito importante. E pode abrir ticket, não tem como fazer, tá? Desde que eu estou aqui sempre explicado para o cliente, não tem. Cuida a ordem, cadastra, não tem como fazer exclusão, tá? Cadastrei, tá? Me pergunta se eu confirmo o cadastro de uma nova unidade, eu vou dizer que sim, tá? Eu não vou cadastrar uma nova unidade aqui, tá? Então, criou a 1001. Ah, eu não quero, eu cadastrei errado a 1001, eu quero alterar para 0101, tá? Eu posso vir aqui no meu lapisinho, tá? Alterar o nome, tá? Aqui pede senha, porque esse usuário não tem autorização, então alguém vai ter que liberar para ele fazer essa alteração dessa unidade, tá? Alterando o nome, vou confirmar, ele altera o nome da minha unidade. Lembrando que, por mais que eu altere o nome, a ordem dela não vai ser alterada, tá? Ah, eu estou cadastrando as 101, 102, eu pulei, botei a 202, eu quero vir aqui alterar o nome. Posso alterar o nome, porém os dados aqui dentro, eu vou ter que vir aqui e refazer se eu quiser modificar, tá? Aqui eu posso informar quantas pessoas moram nesta unidade, não é obrigatório, tá? É opcional. Eu cadastrei um bloco, eu posso vincular o bloco a esse condomínio, só vai me habilitar se eu lá no cadastro de bloco coloquei o condomínio 2 e cadastrei o bloco, senão ele não me habilita bloco aqui. O que é essa unidade? É um apartamento, é uma loja, é um conjunto, é um box, eu vou colocar o que ela é. Ah, é outros. Outros, o que ela é? Eu posso descrever aqui. Se é a unidade do síndico, sim ou não, tá? Emite etiquetas, tá? Sim ou não. Então, no SAMI, a gente tem a impressão de etiquetas, tá? Eu tenho a configuração das etiquetas e a configuração delas, para eu quero enviar cartas pelo correio, não quero imprimir, escrever uma por uma os endereços à mão. Compro aquela ficha de etiqueta, faço o cadastramento e faço a impressão, tá? E daí as que tiverem com teste de etiqueta, sim, vão sair no relatório. Se tiver com teste de etiqueta, não vai sair essas unidades nas etiquetas impressas. Emite DOC separado proprietário e inquilino, tá? Só vai habilitar essa opção se lá no meu cadastro da empresa eu tiver com a opção de gera DOC separado proprietário e inquilino marcado. Daí todos os condomínios vão poder optar por gerar DOC só para proprietário ou gerar DOC proprietário e inquilino. Se eu trabalho com a opção de gerar DOCs proprietário e inquilino separadamente, vai cuidar da configuração dos meus eventos, que a gente vai ver mais para frente, tá? Porque lá nos eventos eu tenho como marcar se o evento vai ser de proprietário
ou de inquilino. Se eu gero DOC separado proprietário e inquilino, se eu lançar todos os eventos de IP, tá? Não vai gerar nenhum valor para o meu inquilino, tá? Então, eu sempre tenho que cuidar quando eu trabalho com DOC separado de proprietário e inquilino na parte do condomínio. Se tem algum número de matrícula do imóvel, se essa unidade está ativa, se essa unidade, tá, é gerida por alguma administradora, tá? Ou se a administradora trabalha com integração de condomínio com locação, tá? A própria imobiliária, ela vai colocar o código dela aqui, qual imóvel na locação que ela trabalha, para daí sim fazer o processo de integração e jogar todos os valores do meu condomínio para dentro do boleto da locação, tá? Eu só queria perguntar uma coisa, porque às vezes eu me deparo com essa dúvida, porque eu nunca reparei especificamente como é que sai. Quando eu marco o proprietário e inquilino separado, o DOC do proprietário sai com o nome do proprietário, e o DOC do inquilino O nome do inquilino, né? Tá, tá bom. Se eu tenho alguma administradora preenchida aqui, tá? Por exemplo, eu tenho a SAMI Sistemas que eu preenchi aqui. Se eu tenho uma administradora preenchida aqui, ele vai desconsiderar o proprietário, vai desconsiderar o locatário, se tiver, e vai mandar os boletos todos para a minha administradora, tá? Os que estão vencidos, ou os que estão adimplentes, vai enviar o boleto, e os inadimplentes vai enviar as cartas de cobrança, tudo para a administradora. Se eu tiver uma administradora, porém que eu quero que os meus boletos vá para o meu locatário ou vá para o meu proprietário, eu vou marcar essa opção somente responsável pela inadimplência. O que quer dizer essa opção, tá? Se o boleto tiver adimplente, se a unidade tiver adimplente, o boleto do mês corrente vai para o proprietário ou vai para o locatário. Se o inquilino não pagou o boleto, tá? Vai ser disparado um e-mail de cobrança, uma carta de cobrança. Daí, esta inadimplência vai ir para a administradora, não para o proprietário, tá? Então, tem que cuidar. Se tem administradora e não está marcada essa opção, qualquer boleto gerado vai para a administradora. Se essa opção estiver marcada, vai só a parte da inadimplência, o boleto normal vai para o morador. Tá? Essa opção é nova, né? Não é muito antiga, né? Não, faz tempo que tem já essa opção. Então faz tempo que eu não vejo essa tela. Não faz tempo, né? A gente estava trabalhando aqui na SAMI ainda, já tinha essa opção. Uns 2, 3 anos. Mas eu nunca deixei de trabalhar aqui na SAMI. Eu realmente nunca sabia para que Não, Eu realmente não sabia para que se servia. Eu não tinha reparado nessa... Não me lembrava mesmo. Faz tempo, tem um cliente que usa direto isso aí. Uma coisa que eu tenho dúvida também, tá? Não sei se é só eu. Aquele código cliente online lá em cima, serve para quê? Se tem a senha do cliente online. Era para o cliente online antigo. Ah, tá. Na atualidade, agora não serve que eu saiba para nada. Nada, né? Só para confundir. Só para confundir os clientes que perguntam, mas por que tem esse código aqui em cima? É para nada mesmo. De repente, futuramente, pode ser que vai ser tirada, que a gente ainda tem gente que é antiga e que ainda usa o cliente online antigo, né? Tem gente ainda que quer que saia no boleto, então, de repente, pode ser por isso que não tiraram. Mas eu acho que vão tirar, depois que migrar todo mundo, eu acho que vai ser tirado isso. Mas para os novos agora não influencia nada aquela opção ali. Tá? Gente, falta alguns minutinhos, vai. Mas já estou conectado na rede. Aqui eu tenho as frações, tá? Eu tenho a fração da minha unidade. Eu posso cadastrar 1, 2, 3, 4, 5, até 6 frações por unidades, tá? Por que eu tenho 6 opções de frações, tá? Como é que eu explico para o cliente isso? Porque para que tem 6 frações, tá? Porque tem aqueles casos dos condomínios mistos, que tem casa e loja. Então, as casas têm uma X fração. As minhas lojas é outro tipo de fração, tá? Por causa das metragens que são diferentes. Então, eu posso delimitar que nos condomínios mistos, a fração 1 eu vou deixar somente para os apartamentos e a fração 2 eu vou deixar para as minhas lojas, tá? Então, quando eu for fazer o rateio dos meus valores que eu quero cobrar, eu vou dizer
tá? Qual fração que eu vou utilizar? Fração 1, fração 2, tá? E se eu tiver alguma outra coisa lançada, alguma outra informação que eu queira fazer rateado pela fração, eu posso vir aqui e botar na fração 3, fração 4, tá? Então, fica a critério da administradora. Então, eu sempre dou esse exemplo, tá? Mas se tiver alguma outra opção de rateio que queira utilizar as demais frações, podem utilizar também. Valor de água, gás e energia aqui embaixo, tá? Se eu informar um valor aqui, ele desconsidera o que está no cadastro do condomínio e busca o que está na unidade. Eu posso bloquear lançamentos para essa unidade, tá? E enviar SMS, aquela opção que tem lá no cadastro do condomínio para enviar o boleto, tá? Se tiver a configuração. Vencimento do boleto, que o meu condomínio todo vence dia 10. E só essa unidade eu quero que vença numa data específica, eu posso vir aqui informar essa nova data que eu quero que vença esse meu boleto, tá? Informando aqui, desconsidero do condomínio, busco o da unidade. A mesma coisa do desconto para pagamento antecipado, tá? Se eu informar um desconto aqui, ele desconsidera o que está no cadastro do condomínio e busca o que está na unidade. Não lança, tá? Não cobra taxa banco. Se eu marcar essa opção aqui, se eu lançar uma cobrança de taxa banco por rateio ou coletivo, tá? Essa unidade não vai ter essa cobrança, tá? Então, muito importante. Às vezes, não lançou taxa banco na unidade X. Primeira coisa, vem aqui nessa unidade e não está marcada essa opção, tá? Já peguei vários casos do cliente reclamar, vim aqui, estava marcado, pois não estava cobrando taxa banco daquela unidade. Se eu tenho o DOC principal, tá? Esse condomínio tem box, eu posso vir aqui fazer o acúmulo do meu box, a minha unidade principal, tá? Então, se tem unidade principal e tem box, eu vou lá no meu box, tá? Vou selecionar o meu box e vou colocar a minha unidade principal para acumular dentro dele, tá? Eu nunca vou botar, tá? Unidade principal e o box aqui embaixo, tá? Eu sempre vou fazer a unidade de acúmulo, eu vou sempre informar aqui embaixo a minha unidade principal. Tem quando eu gerar gente que confunde essa parte. Sim. Os clientes geralmente buscam a unidade principal e colocam o box para acumular. Exato. O que eu entendo que teria um pouquinho mais de lógica, mas enfim. Né? Então, eu vou lá no meu box e boto a minha unidade principal, tá? A unidade principal é a unidade que vai ser gerado o boleto, vai ser gerada a remessa, vai ser encaminhado para o banco. Na aba de dados no jurídico... É como se fosse, então... Só um segundo, Vanessa. Então, é como se fosse um processo invertido, então. Eu tenho que ir lá no box e puxar minha unidade. Exatamente. Aí eu sou o proprietário da unidade 101 do box 1. E eu quero fazer o vínculo, tá? Para quando eu gerar o boleto, não gerar dois boletos, um para o box e um para a unidade. Eu quero gerar um boleto com os dois valores. Eu vou ter que ir lá no meu box e vincular a minha unidade principal no meu box. Tá, e às vezes eu fico com uma dúvida. Às vezes o cliente diz assim, não tá calculando. E eu não consigo encontrar, às vezes eu venho aqui e não encontro as unidades. Aí eu tenho que ir mesmo lá na alteração no financeiro para encontrar qual é a unidade que está calculando, que está acumulada. Na verdade, se tiver a unidade informada aqui, quando tu fizer o cálculo, vai aparecer no financeiro. Se aparece no financeiro e aqui não tem, é porque alguém desvinculou após o cálculo. Porque essa informação de vínculo vai gravar no momento que eu calculo o meu boleto. Se eu calcular o boleto e tinha o acúmulo, lá no financeiro vai aparecer as unidades de acúmulo. Se eu calculei sem o acúmulo e depois eu vim aqui e coloquei e não recalculei, lá no financeiro não vai aparecer o agrupamento dessa unidade, esse box. Que eu já vi meio que bugar assim quando tem mais unidades, sabe? 3 unidades. Aí tu pega uma unidade, aquela unidade não tá, daí vou lá na alteração, tá, porque é a unidade principal. Daí eu vejo quais são as unidades agrupadas, mas parece que aqui não fica tão claro. Porque aqui tu tem que entrar nas unidades de acúmulo e vai estar a unidade principal. Né? Então aqui tu tem que saber qual a unidade, qual o agrupamento para tu conseguir entrar certinho. Porque entrar uma por uma num condomínio que tem 1000 para te identificar, isso vai ser mais complicado.
Tipo, ele não traz, né? Vamos supor, tá acumulado. Eu clico nessa flechinha para baixo, ele não me traz todas as unidades que já estão agrupadas e me informa qual é a principal. Isso ele não traz, né? Se tá aparecendo aqui, ela é a principal. Por exemplo, se eu vier aqui e botar 202, tá? É na 101, a 202 é a unidade principal. A 101 vai ser a unidade de acúmulo. A unidade que vai ser acumulada dentro da 102, da 202. É que às vezes o cliente diz para nós, é a 202. Aí a gente vai lá na 202 e não tá. Só que na verdade é a 101 que tá puxando, né? Exatamente. Não sei se tu me entendeu. É porque ele fez o acúmulo errado. Daí às vezes ele fala a unidade, mas não é aquela, é a outra que a gente tem que olhar. Daí eu olhava, mas eu não encontro. Aí lá na alteração, daí via qual é. Tá, okay. Mas é geralmente isso, é que eles falam, a unidade principal é a que fica aqui em cima. Para eles vai ser sempre essa daqui de cima principal. E essa aqui de baixo vai ser a acumulada, né? Então eles invertem vou dizer que até para mim seria essa a lógica. Mas, fazer o quê? Mas é a lógica do sistema. Obrigada. Se essa unidade foi colocada no jurídico, tá? Eu vou vincular o meu advogado, número do meu protocolo, data do processo, tipo de processo. Eu posso bloquear a emissão de negativa de débito, bloquear o envio de carta de cobrança, eu posso marcar a opção de reter DOC, tá? Ele vai fazer o cálculo, vai fazer a geração, mas não vai fazer o envio para o banco, está marcada essa opção. Aqui eu vou ter os dados do meu proprietário, tá? Cadastrei ele como pessoa, vim aqui e vinculei ele, tá? Eu posso bloquear o acesso dele ao cliente online, tá? Eu posso considerar o endereço de cobrança e correspondência do informado no cadastro único, tá? Ou seja, se eu marcar essa opção, ele desconsidera esses endereços aqui embaixo e vai para o endereço lá do cadastro da pessoa. Se eu desmarco essa opção, ele vai para o endereço que está informado aqui nas cobranças opcionais aqui embaixo, tá? A senha do cliente online, tá? Então, sempre que o usuário fizer alteração, eu sempre vou ter a senha atualizada no meu cadastro. Caso não apareça em algum momento a senha, tá? Questão de espelhamento, alguma inconsistência na internet, no banco do cliente, tá? Eu posso vir aqui só gravar e entrar novamente e ver se ficou salvo, tá? Ou, às vezes, verificar se o espelhamento dele tá ok, tá? Se a internet não tiver muito boa, estiver oscilando, pode ser que essa senha fique indisponível. Se não tiver senha aqui, a pessoa não consegue acessar o cliente online, tá? Dados do locatário, tá? Se eu tiver inquilino, eu posso vincular o meu inquilino. Eu tendo o meu inquilino, e-mail de inquilino, ele desconsidera o do proprietário e manda para o e-mail do inquilino, tá? Eu posso bloquear bloquear acesso ao cliente online. E eu posso bloquear reservas da área do proprietário, tá? Para que serve esse bloquear reservas da área do meu proprietário? Tem aqueles condomínios, tá? Que eu tenho somente 5 reservas disponíveis para a unidade 101 do salão de festas durante o ano todo. Se o meu proprietário locou aquela unidade, o meu inquilino tem direito a 5 reservas no salão de festa durante o ano. Se o meu proprietário, por mais que não more, ele vai lá e reserva o salão de festas, tá? Reservei 2 vezes no ano, então o meu locatário vai ter direito somente a 3, tá? Se a pessoa tá locando, tá morando, ela tem direito a reservar 5 vezes e não o proprietário que não está morando no apartamento. Então, eu posso vir aqui e bloquear reserva das áreas para o proprietário. Sendo assim, ele não tem acesso a reservar nada no condomínio. Tá? Dados em contas, tá? DDA. Aqui eu defino se eu quero enviar docs somente para o e-mail do inquilino, somente para o e-mail do proprietário. Se ele é um cliente DDA, tá? Onde eu vou fazer o processo e ele vai autorizar o débito na conta dele. Emite extratos, envia extratos de condomínio por e-mail. Esse daqui se refere ao extrato de 2 colunas paisagens lá no conta corrente. Mensagem a ser impressa no boleto, tá? Esse campo aqui, ele é relativamente novo, tá? Eu notei ele agora faz pouco tempo, tá? Então, eu não tinha visto ele antes, então,
Para mim, ele tem uns 2, 3 meses no máximo, tá? Onde eu posso informar uma mensagem, tá? Não muito extensa, ele tem um Onde que limite. fica essa mensagem no boleto? Eu creio que seja bem embaixo no boleto, Michele, na ficha de compensação lá embaixo. Tá? Mas eu nunca testei, na verdade, para saber aonde de fato sai essa mensagem, mas eu creio que seja na ficha de compensação lá embaixo. Se eu trabalho com o registro bancário, tá? Eu posso ter um convênio para gerar débito em conta, tá? Se eu trabalho com débito em conta, primeiramente, eu tenho que ter o meu convênio junto ao banco para gerar arquivo de débito em conta, tá? Depois, eu tenho que vir aqui preencher os dados do meu proprietário ou do meu inquilino, para, depois de preenchido, ir lá no meu financeiro e gerar o meu débito em conta, que vai ser descontado na conta do meu proprietário. Preenchi todos esses dados, gravo todas as alterações na minha unidade. Tá? Dúvidas aqui no cadastro da unidade, gente, eu sei que é muita informação de começo. As dúvidas que eu tinha, eu tirei. Tá. Então, por hoje, eu vou passar só a parte de cadastros mesmo, que já é bem extensa. Tá? Já tomou a nossa 1h30, não vou prosseguir. O que só mais uma perguntinha, que faltou aquela opção ali, retirada garantia. Do lado de cadastro da unidade. Cadastro da unidade. Perdi, Michele. Tem o cadastro Perto do sair ali. Isso, entre o cadastro unidade e o sair. Lá em cima. Aí. Nunca reparei, não. Eu também não me lembro disso. Vai informar o condomínio. Isso aí é só com a senha Você Sami. vai tirar a garantia do condomínio que é garantido, creio eu. Isso é só com a senha Sami. Retirada garantia de unidades retroativa. É só com a senha do suporte? Aham. Ah, tá. Então por isso que a gente quase não vê. Exato, só passa batido normalmente. Ele é pequeno. Todos os condomínios que são garantidos, se quiser tirar, informa o condomínio, daí tudo que ele já tinha garantido vai perder essa garantia. Ah, entendi. Beleza. Só isso. Vou parar de gravar aqui, eu não sei se dá pra parar. Por mim tá tranquilo. Vocês têm alguma dúvida para que possa ficar gravado aqui? Eu só ia colocar uma observação que eu já peguei cliente, que assim, o cadastro de unidade eu considero enorme, né? Porque tem várias abas, tem várias informação, daí se ele tá cadastrando desde o início, para que serve esse botão? Para que eu coloco aqui? Daí vai lá nos papel dele procurar as anotações. E daí assim, tipo, escreveu ali nos dados gerais, daí vai para dados jurídico, e daí não vai salvando aba por aba. Daí chega lá na última, fecha o módulo. Mas perdi tudo que eu tinha botado. Sim. Daí, então, eu gosto de dizer assim, olha, se tu precisa alterar alguma coisa aqui nos dados gerais, preenche tudo, salva, depois tu vai para o dado jurídico, preenche tudo, salva, porque caso tu fique, não sei, tu vai mexer nos teus papéis, tu demora para voltar, tu não sabe o que é o campo, tu procura no manual, aí tu volta, fica um tempão sem mexer na tela, fecha o módulo. Daí eu gosto sabe de dizer... que nos treinamentos, Jennifer, isso está sendo de praxe. Porque tá mexendo na tela. Eu já peguei, daí o cliente grita. E cai o módulo. Mas eu perdi tudo que eu botei nas outras. Sim, porque ficou muito tempo sem mexer e tal. Então, faz a aba e salva, Pelo que o Renato me passou, eles estão botando em todas as telas aquela... Não é um temporizador, é fazendo algum ajuste para que a tela fique não sei quantos minutos lá inativa, que não dê erro, não feche. Ou então, que nem ele botou no grupo, tu clica, vai dar erro, tu dá ok, tu clica de novo, abre. Né? É o que está acontecendo na atualidade para todos os clientes dos treinamentos. Né? Entendi. Mas é um pouco a questão da internet do cliente, daí se a internet for um pouco melhor, demora um pouco mais para travar o módulo e cair. Se a internet estiver muito oscilando muito, cai com mais frequência. Mas, às vezes, não chega a dar erro, só fecha o módulo, tem que abrir de novo. Mas essa questão do cair o módulo, desde que eles andaram mexendo um monte, está acontecendo direto.
E como são vários campinhos, daí se ele tem dúvida num campinho, ele até vai ver onde é que tá a informação que é pra colocar ali, fica, sei lá, 3, 4 minutos sem mexer na tela, já fecha. Isso está acontecendo direto. Parou de gravar, meu? Não, tô vendo se alguém... Tá. Não ia descompartilhar minha tela, então. Quer dizer, se alguém tem mais alguma dúvida, fale agora o cálice até amanhã. Então, acho que não tem ninguém. Aí quem... Bom, as dúvidas vão surgir depois. Beleza.